paradinha rápida para esticar a perna e dar uma contemplada no gigante adormecido aqui, ó. Tá lá no horizonte e tal. Famoso esse gigante, já teve propaganda com ele, uma que o gigante levantava tal. Não sei se era da Johnny Walker pra Olimpíada, alguma coisa assim. É filmado nesse gigante aqui. Que é uma região legal, cara, região de Botucatu, Bofete. E tem maior história aqui, essa região com índios, freis e tal. Tem um certo misticismo, assim. Eu não sou uma pessoa mística, mas eu gosto de ouvir essas histórias. E é uma região que eu gosto muito de acampar, cara. Venho aqui com bastante frequência. Acho que eu já vim umas 15 vezes acampar aqui. E hoje não vai ser diferente, né? O camping é legal, cara. O camping tem o gigante aí e tal. E o camping é bem no pé do gigante. Então você acampa no pé do gigante. Daqui onde a gente tá, eu vou acampar do outro lado dele. Mas é um lugar tranquilo, cara. Assim, pra quem não tem... é o camping das Três Pedras, né? Do sítio Três Pedras. Pra quem não tem experiência com camping selvagem, quer ficar independente assim, mas tem umas garantiazinhas, é um camping bem legal de dar uma treinada, uma brincada. Ou alguém que tem medo, não sei, criança que ainda não está acostumada. É um camping super seguro e com visual maravilhoso, cara. Dei uma paradinha aqui, mas ainda não almocei, cara. Preciso chegar lá de dia, já tá meio que na segunda metade da tarde já. E quero chegar lá com sol ainda. Falta um trechinho ainda. Quero chegar lá, acender a fogueira, armar acampamento, pensar no que eu vou comer e ficar sem fazer nada. Fazia tempo que eu não saía sozinho para acampar e tal, sempre saio com alguém. Mas novos tempos às vezes pedem isso. Então vamos lá. Terminar esse restinho aqui que falta e armar um acampamento. Delícia! Cheguei aqui no camping ontem e já tava meio escurecendo e tal, e tinha só uma pessoa no camping. E era um cara que eu queria conhecer há muito tempo, eu conheci ele só do Instagram, que é o Marcos Galassi. Olha o carro dele, que animal, cara. Que animal. Galera aí que curte Overland, Instagram já deve conhecer o carro. E a gente acendeu a fogueira aqui e tal, ficou conversando, cara. Ele contou a história dele, tem uma vida, uma história de vida interessantíssima. E eu decidi compartilhar com vocês aqui porque é muito inspiradora. Então vamos ouvir ele um pouco. Eu tinha uma vida muito agitada, eu trabalhava com produção de vídeo, eu trabalhava com eventos, ou seja, meu tempo era tomado 24 horas por dia por trabalho, etc. E um dia eu chego em casa e eu não sei porquê, não sei se eu vi um documentário, eu acho que nem documentário eu vi. Veio assim, eu escutei alguma coisa sobre Patagônia. Aquilo ficou no meu cérebro ali, até que um dia aquilo fez tac, estalou. Falei, puxa, Patagônia, podia viajar no final do ano com a família e conhecer esse lugar. Aí eu não sabia o que era, né? Eu falei, o que será a Patagônia, né? Aí eu fui numa livraria, porque não tinha internet, não tinha porra nenhuma, isso foi em 90, né? Não tinha informação boa na internet, aí a internet ainda era muito pobre, né? Aí eu fui numa livraria e comprei um livro sobre a Patagônia. As fotos de cair duro no chão de maravilhosas, né?
Falei, é para lá que eu quero ir, deixa eu ver qual é a distância. Comprei um mapa e por uns 6 meses, 8 meses, eu e minha esposa ficamos assim, fazendo um mapa do que seria, né? E pesquisando. Achamos um sujeito que foi, e o cara contava coisas assim, pô, parece que você vai para Marte, porque se você não se preparar, você não vai encontrar ninguém no caminho. Se o carro quebrar, você vai morrer seco no meio do deserto. Ou seja, o cara pintava um quadro que eu falei, uau! Né? Aí o que eu fiz? Foi aí que eu resolvi comprar uma primeira caminhonete. Comprei uma L200 igual a essa. Né? Combinei com a família, a gente, né? Minha esposa me ajudou a criar esse projeto, né? E a gente botou os 3 filhos dentro da caminhonete e falamos, vamos embora, entendeu? E fizemos uma viagem de 40 dias indo para o Ushuaia e voltando. E naquele momento, realmente, assim, o Ushuaia era um caminho diferente do que é hoje. Você entrava na Argentina, na hora que você saía, entrava na Patagônia, tudo virava rípio. Assim, rípio 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros de rípio. E nada no meio, porque só existiam fazendinhas, as cidades eram muito fechadas nelas próprias. Então, por exemplo, tem uma cidade que eu acabei de passar lá, chama Rio Maio. A cidade hoje já é maior, já é toda asfaltada, já tem gente e tal, tal, tal. Naquela época, eram 4 ruas de terra, né? Tinha um restaurantezinho na praça e mais nada, porque aquilo era a cidade que estava baseada em uma companhia do exército, que a gente nos colocaram lá por causa da guerra com o Chile. Foi isso. Então, naquele momento era aquilo. Né? E a gente comia na estrada, porque não passava ninguém na estrada mesmo, era divertido pra gente comer na estrada, imagina, vou sentar no meio da estrada, montamos o piquenique, não tem pressa nenhuma, entendeu? Não vai passar ninguém mesmo. E aquilo foi assim, um momento em que eu falei, puxa, é para momentos assim que eu faço tudo que eu faço, entendeu? E aí a gente começou a repetir isso todos os anos, né? Então fomos para o Ushuaia, depois fomos para Atacama, depois fomos para Machu Picchu, depois fomos... Ou seja, andamos a América do Sul inteira até o Peru, sempre com a família. Né? E isso para mim era muito prazeroso, mas não era um overlander. Né? Eu ia com a caminhonete para os lugares, tinha o timing da viagem que tem time, ou seja, eu tinha que terminar a viagem em determinado dia, né? E a gente ficava em hotel, obviamente, porque assim... Eu, minha mulher e 3 filhos, não dá para dormir no carro, obviamente. Nem tinha equipamento para isso naquela época. Se tinha, eu também não pesquisei. A gente passava nos hotéis e tal. Mas o que me impressionou muito foi... Aquela era uma vida que me tocava, né? E aquilo ficou no meu subconsciente. Né? Aquilo ficou no meu subconsciente como as melhores coisas que eu fiz na minha vida. Por mais que você planeje, você nunca vai saber o que vai acontecer com a sua vida. Né? Então assim, você tem um ciclo, a vida tem um ciclo que te segue, vai da sua adolescência, nasce, né, é criado pelos pais, você tem a sua adolescência, e aí você vai tomar aquele caminho genérico, vamos chamar assim, que todo mundo toma, que é aquela coisa, bom, eu vou casar, vou estudar, vou ter uma profissão, vou ter filhos, vou comprar carro, uma casa e tudo mais. Isso acontece na vida da maior parte das pessoas que estão na classe média e é mais ou menos a realidade delas. Dado no padrão americano, né, de way of life. Né? E no meu caso não foi muito diferente disso, no meu caso foi exatamente isso. Só que em um determinado momento, depois de ter muitos compromissos e ter uma série de problemas com as empresas, assim, isso foi me matando do ponto de vista da minha criatividade. Não é? Até que um dia, por alguma razão que eu não sei o que era, não sei se foram os anjos da guarda, o que foi, tá certo? Eu tive um tremendo ataque cardíaco. Meu coração ficou parado por 7 minutos, que foi suficiente para todos que estavam ao meu redor entenderem que eu ia morrer. Tanto que o médico, com 5 minutos desses 7, foi lá fora e falou, ó, vai dar óbito. Mas por alguma razão misteriosa, né, depois de 7 minutos eu voltei. E a única sequela que veio comigo foi a vontade de fazer completamente tudo diferente. Né? E é a partir daí que eu comecei a traçar esse caminho. Né? Por quê? Porque isso me mostrou o seguinte, a vida tem que ser mais bem aproveitada. Né? E o valor do simples. Na minha opinião, assim, o simples é a riqueza. Né? Você poder, como agora de manhã, respirar um ar puro, valorizar isso, falar, meu Deus, eu estou vivo, posso respirar isso e tal. É isso que é a riqueza. Então eu comecei aí, né? Depois de uma sequência, não foi só esse problema me causou outros problemas de saúde, graves também, que me levaram a numa condição física muito difícil. Né?
E eu cheguei a pensar que, bom, eu não valia para mais nada, não servia para mais nada. Eu tive então esse ataque, depois eu tive um AVC, depois eu tive um câncer e depois meu coração parou de funcionar a parte elétrica, eu tive que colocar um desfibrilador que está aqui em mim. Nesse momento eu olhei para mim e falei, puxa Marcos, você vai se tornar um inválido, você não vai conseguir fazer mais nada, porque sobrou 30% do meu coração. E isso me levou a mudar muito e a enxergar o valor na simplicidade das coisas. Estando lá nesse período na UTI e tal, eu falava, Marcos, pô, você não pode morrer aqui, meu. Você tem que morrer num lugar, numa montanha nevada, entendeu? Num vale maravilhoso, né? Na beira de um rio fantástico. Você já conhece esses lugares, você sabe onde você quer ir. Você tem que ir, vai de novo. Eu não viajava, viajava viagens pela América do Sul, faziam já pelo menos 10 anos. E aquilo ficou na minha cabeça, porque eram viagens muito agradáveis as que eu fazia. Eu falei, puxa, é isso que eu quero fazer. E aí eu mirei nisso, fui melhorando, melhorando, melhorando. Estou aqui hoje, né? Aparentemente eu sou uma pessoa, você não vê que essas deficiências eu carrego, não posso sair correndo, óbvio, mas... Né? E aí eu falei, bom, acho que eu tenho que fazer esse negócio. Né? Aí um dia pela rua eu estou andando e tal, e eu passo numa loja de automóvel e vejo uma caminhonete igual aquelas que eu usava para viajar. Eu olhei aquilo e falei assim, Marcos, eu estava nessa fase desanimado ainda. Marcos, nunca mais você vai fazer isso, cara. Isso era um sábado. E o Uber continuou, estava dentro do Uber, passou. Eu chego em casa e aquilo na minha cabeça, né? Aquela caminhonete, ela tá 0 km. Pô, parece que ela ficou esperando lá. No domingo eu acordei de manhã e falei assim, quer saber? Como eu não posso? Lógico que eu posso. Fui lá e comprei a caminhonete na segunda-feira pela manhã. Abriu a loja, eu entrei e comprei a caminhonete. E a partir daí eu comecei a construir esse sonho. Né? Porque a viagem é a construção do sonho. Né? A perspectiva do que você pode alcançar. Né? Porque como é que você aproveita os lugares? Imaginando como eles são e se sentindo premiado por estar lá, entendeu? É um prêmio, você chega num lugar e fala assim, uau, é bem melhor do que eu imaginava, entendeu? Então, assim, eu tive nas montanhas dos Andes agora, tive nos Salares lá no norte da Argentina, tive no Ushuaia lá no fim do mundo. Assim, estar em cada um desses lugares não era só passar. Não fiz uma viagem daqui ao Ushuaia e vou daqui para o Alasca. Na verdade, a viagem é o destino. Né? O destino, aspas, geográfico, é só um ponto de referência, né, que te dá a desculpa de poder viajar. Entendeu? Só serve para isso. Eu acho que esse é o espírito que eu trouxe. E aí eu resgatei valores meus que eu tinha perdido. Né? A sociedade fez com que eu perdesse esses valores. Né? Que são os valores de olhar para o simples e falar, puxa, isso é importante. Né? Olhar para o fato de respirar, isso é importante. Né? Olhar para os filhos e para os netos com mais atenção do que eu olhava antes. Né? Olhar para as pessoas de um jeito diferente, entendeu? E olhar para mim próprio, né? E me desapegar das coisas. Então é assim, ok, tudo para mim está ok, entendeu? Contanto que eu siga o meu caminho. Né? E meu caminho, obviamente, incomoda muita gente, porque afinal de contas, né, pô, o cara deixou tudo que ele tinha, etc, etc. E assim, ele acabou de se mudar para o carro. Então ele é um sem-teto que mora num carro, que tem teto, inclusive, que é um pop-up. Mas o fato é, isso é assumir aquilo que você quer. Quando você estoura a ponte atrás de você, não tem mais volta. E aí você segue seu caminho. Bom ou ruim, o caminho está à sua frente, não atrás. Né? Então, foi o que eu fiz. As pessoas acabaram se acostumando comigo, porque esse processo de doença levou uns 4 anos. Então eles foram se acostumando com a ideia que eu fui plantando, né? Eu aproveitei toda essa situação. Né? Nada como o cara quase morrer, porque aí todo mundo entende que é melhor não pressionar, entendeu? E aí, quer dizer, eu comecei a fazer isso de uma maneira mais planejada, né? Aquele desejo que eu estava no hospital, etc., se tornou um plano. Né? E fui realizando o plano, assim, e foi um plano guardado, né? Até o dia que eu vi a caminhonete. Como era uma caminhonete igual às que eu viajava 10 anos antes, 15 anos antes, falei, não é possível, isso é um sinal, né? Eu acredito em anjo da guarda, né? Eu acredito mesmo. Eu acho que eu estou aqui porque eu pedi muito para eles para ficar, e eles falaram, vamos falar lá em cima, e se der tudo bem você fica. E parece que estenderam a minha permanência no planeta. Então é para ser usada. Não sei qual é exatamente a minha missão, mas eu sei que eu tenho uma missão. Né? E essa missão é
Pode ser simplesmente eu dar tempo para mim, eu me dar alguma coisa, né, quando eu passei a vida toda dando para mim também, claro, mas principalmente para os outros, né? Porque tudo é alavancado em cima de responsabilidade, você sabe disso, né? A gente entra nessa sociedade, ela cria, e você cria suas necessidades artificialmente, né? E essas necessidades criam responsabilidades, que te prendem a uma realidade que você não consegue mudar, a menos que você bata na parede. É incrível como um problema, um trauma fazem as pessoas questionarem a própria vida, as decisões que tomaram e que as levaram até ali. O problema são, sem dúvida alguma, um convite para a evolução, mas não obrigam ninguém a evoluir. É preciso ter coragem, admitir que estava errado e, depois de tudo isso, ainda tomar uma atitude que provoque a mudança que você espera. E não é só isso, é preciso ter plena consciência de que você será o único responsável pelas consequências. Não há espaço para autoindulgência. Ser livre é algo extremamente caro. É muito difícil, é muito difícil. Eu fiz um plano de ir do Ushuaia até o Alasca. Nós estamos em São Paulo, então para ir para o Ushuaia você tem que ir para o Ushuaia, né? E você tem que vir voltando. Então eu fiz o Cone Sul inteiro e voltei, porque eu percebi que eu tinha que mudar o meu equipamento. A caminhonete não combina com a minha saúde, né? Assim, a hora que nevava na barraca de teto, que era uma barraca de teto que eu tinha, era impossível ficar lá dentro. Ela virava um freezer, eu tinha que dormir na cabine embaixo, que era muito pequena, apertada e também gelada. Então eu falei, eu vou voltar e vou tentar mudar isso, né? E então eu fiz essa primeira fase, foram 35 mil quilômetros. Um roteiro normal para o Ushuaia, ida e volta, é alguma coisa perto de 17 mil. Mas assim, eu fui explorando, eu fui parando, eu levei 3 meses para fazer isso, né? E foram no total 35 mil quilômetros. Eu diria para você o seguinte, você muito tempo sozinho, né? Você começa a falar com qualquer um, o guarda te para, você começa a bater papo com ele. Oh, meu documento, inclusive, né? E isso é importante, porque assim, você sente falta, número um, assim, dessa coisa que a gente está sofrendo hoje, que é o distanciamento social. Então você sente falta de socializar com pessoas. Isso é uma coisa natural, né? A outra coisa, isso muda seu clock, seu modo de pensar, né? Por exemplo, é inimaginável você andando numa estrada aqui em São Paulo e tal, um cara pedindo carona, você parar e dar carona para ele. Isso é raro acontecer, né? Pode até acontecer, mas é uma exceção a uma regra, não é? Eu dei carona para umas 15, 20 pessoas. Pedia carona, eu parava, entendeu? Porque era uma oportunidade de conhecer outras pessoas e ajudá-las também de alguma forma, tá certo? Quer dizer, e de ter essa interação social, né, entendendo o mundo e o universo que essa pessoa vivia. Então, assim, eu coloquei famílias dentro do carro, senhoras com 80 anos de idade, casais de 20 anos e adolescentes, ou seja, foi um aprendizado, né? E a maior parte do tempo você começa a se questionar, né? Pô, você sente falta da família com você, você sente falta dessa... Ou seja, mas meus filhos tinham 19 anos, 20 anos de idade, o mais velho, o mais novo devia ter 8, né? Então, assim, era uma fase, né, da vida que passou. É natural, a vida passa. Nós guardamos e fica aquela nostalgia, etc, né? E a história do eu podia isso, eu podia aquilo, entendeu? E se adaptar a isso, né? E como eu comprei uma caminhonete igual às que eu tinha, porque foram várias caminhonetes que eu tinha no passado, todas do mesmo modelo, né? Que são exatamente esse modelo. É pior ainda, porque é como se eu estivesse de volta para o passado, né? Porque o carro está lá, é o carro do passado, entendeu? Quer dizer, o painel, o banco, tudo é igual, né? E aí eu olho para aquilo e falo, cadê o pessoal, entendeu? Cadê todo mundo, certo? Isso me toca. A solidão é assim, tem a solidão e a solitude, né? São duas coisas diferentes. A solitude é porque você gosta de ficar sozinho, né? E você se dá bem ficando sozinho e aquilo é prazeroso para você, né? Então tem esse lado, né? E esse lado eu posso dizer que eu tive em 20% do tempo. Os outros 80% foi de solidão mesmo, entendeu? Assim, pô, é tão legal, tão bonito, etc, mas eu não tenho ninguém com quem dividir, entendeu? Então isso me toca muito. Apesar de ter um bom relacionamento com a ex-mulher e os filhos, e apesar de ter escolhido o carro como um símbolo das viagens que fazia em família na década de 90, hoje o Marcos viaja em solitário. Não é tão comum viajar sozinho, aliás, acho que ele é o primeiro viajante solo aqui do canal. Ele contou um pouco como tem lidado com isso. Então isso faz parte
do relacionamento familiar, dos laços, das raízes que você tem, entendeu? E não tem jeito, você vai levar essa porra junto com você. Né? Não tem como não levar. Você, assim, o carro vai sempre cheio, entendeu? Pode não ter ninguém ali, mas ele tá cheio. De memórias. É foda. Esse carro, inclusive, puta, esse carro é uma merda. O fato é, a hora que eu vi essa caminhonete, ela tava linda. Aí, imagina ela linda, linda, linda. Agora enche de adesivo, tem um monte de coisa ali, você não consegue entender como era, mas a caminhonete era nova. Aí eu vou viajar nesse carro, eu olho pro carro, eu tô na viagem lá atrás. É uma máquina do tempo, entendeu? É uma máquina do tempo. É disso que eu gosto do carro. O carro é minha casa, assim, tá todo mundo aí dentro já, entendeu? Entendi. Quem entra no carro também. Se um dos meus filhos entrar no carro, é a mesma coisa, entendeu? Ele vai ver tudo do mesmo jeito, igualzinho. Aquelas memórias das viagens antigas. Tudo. Assim, você pergunta, podia ser uma Triton. Podia não quero. Entendeu? Se fosse para comprar um outro carro que não esse, eu compraria esse. Teu. Entendeu? Não gosto do carro, acho que é um tratorzinho e tal, entendeu? Mas eu compraria esse. Ou compraria assim, se eu tivesse dinheiro e morasse na Austrália, compraria uma Land Cruiser nova, entendeu? E que custa uma fortuna aquela porra lá. Acho que é 80 mil dólares só o carro. 80 mil dólares num carro é muito dinheiro para um carro. E que faz a mesma coisa que esse faz, entendeu? Não é? Então, mas eu não trocaria por um carro mais novo, não. Eu acho que esse carro tem um valor que, para mim, é incomensurável, entendeu? O sentimental não tem valor, né? O valor então, sentimental dele não valor? se paga, né? Então, qual é o valor? E assim, é óbvio que as pessoas olham, mas Marcos, quanto você gastou nesse carro, entendeu? Ok, mas não é um carro, entendeu? Isso é uma instituição, é um projeto, é uma coisa de vida, entendeu? Não tem nada a ver com carro isso. Né? Ele é o viabilizador de um sonho, de uma ideia, de um ideal, entendeu? É isso. Numa concepção budista hinduísta, há quem diga que boa parte da dor que sentimos vem do desejo que temos de tornar eternas coisas que são perecíveis. Os filhos crescem, o vigor físico diminui, aquele lugar que você conheceu anos atrás já não é mais o mesmo. Quase sempre vemos o passado como algo que era melhor. As músicas eram melhores antigamente, as amizades eram melhores, as famílias... Até aquela cachoeira que você foi há 20 anos parece já não ser mais tão incrível como era. Já parou para pensar que o que alimenta esse saudosismo, tornando melhor tudo que está no passado, é a saudade que você tem de quem você era? E o que mudou de lá para cá? Desconfio que nas respostas destas duas perguntas possa estar a indicação de um caminho incrível a ser percorrido, com um sentimento constante de gratidão pelo presente e orgulho do passado. Eu até fiquei feliz um dia que eu estava no meio da Patagônia, ali numa reta daquelas, ventava para chuchu, que o volante do carro ficava assim, para me segurar ele no meio. Mas ventava muito, e a reta é interminável, né? E aí eu olho e de repente eu vejo uma pontinha preta, eu falei, atenção que pode ser um animal, pode ser um guanaco. E eu começou a chegar perto, eu vi que não era um animal, daí eu vi que era uma pintinha preta, era um sujeito numa bicicleta, e a bicicleta assim também contra o vento, e ele numa enorme dificuldade. Falei, deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa pelo cara, porque realmente esse cara não vai muito longe. E eu tiro o pé da caminhonete, ela diminui, A hora que eu passo do lado, era um senhor, devia ter uns 80 anos de idade, com uma barba branca até aqui, cabelo branco, e a hora que ele percebeu que eu ia parar, ele fez assim para mim, para que eu não parasse. Ele não queria eu enchendo o saco dele, entendeu? Então assim, em algum momento aquele sujeito, né, ele teve uma vida muito parecida com a minha, ou diferente, ou seja, ele teve um ciclo de vida. Chegou a um momento que ele falou, peraí, o simples é melhor do que qualquer coisa. Né? E eu acho que a grande prêmio das pessoas é entender isso. Mas tem que ter gente que constrói prédio, claro, tem que ter, porque o sonho dele é construir prédio. Né? E assim, eu acho que cada sonho tem o seu lugar, tem o seu momento, tem o seu tempo, tem a sua idade. Né? Agora, depois que você teve uma vida muito, no meu caso, né, muito agitada e fez tantas coisas, etc., e de repente você fala, peraí, eu posso ser recolhido com um barbantinho que me puxam lá do céu e 3 segundos, aí você começa a falar, peraí, tem algumas coisas que eu quero fazer ainda. Aí você vai e faz. Sua vida é a sua vida. Não deixe que ela seja esmagada na fria submissão. Esteja atento. Existem outros caminhos. E em algum lugar ainda existe luz. Pode não ser muita luz, mas ela vence a escuridão. Esteja atento.
Os deuses vão lhe oferecer oportunidades. Conheça-as, agarre-as. Você não pode vencer a morte, mas você pode vencer a morte durante a vida, às vezes. E quanto mais você aprender isso, mais luz vai existir. Sua vida é a sua vida. Conheça-a enquanto ela ainda é sua. Você é maravilhoso. Os deuses esperam para se deliciar em você.